tenha que mudar, é preciso que haja uma certa desestruturação daquele padrão que se formou ali, um período de instabilidade, talvez, né, de caos, entre aspas, para que a gente possa trazer à tona o nosso lado sombra, ou o lado sombra da sociedade, para trabalhar nesse lado sombra, e aí a gente pode evoluir em cima do reconhecimento dos nossos erros e defeitos, né, ou os erros e defeitos da sociedade. E isso, na verdade, seria mais ou menos o objetivo de uma sessão de terapia, né, então isso aí se reflete muito na nossa área de atuação, que a gente quer seguir também, e na humanidade em si, que a gente tem que revirar um pouco daquele caos para poder se compreender e poder botar em ordem, né. E a doença, né, no caso, ela seria o nosso lado sombra agindo no nosso inconsciente. E é por isso que a gente precisa trazer esse lado sombra à tona para poder trabalhar nele. Porque senão ele não vai nos permitir evoluir, né? Porque ele vai estar ali oculto no nosso inconsciente. E aí, quando é trazido à tona esse lado sombra devidamente trabalhado, ele vai acabar servindo, de certa forma, como uma chave para a certeza da nossa evolução, né? Que a gente pode ter uma certeza de que a gente está evoluindo a partir desse trabalho que a gente fizer. Na gente mesmo ou na sociedade. Depois eu trouxe aqui mais um trechinho sobre Freud, né? Que a gente tinha falado, já que falamos do inconsciente aqui no parágrafo, na parte anterior aqui da reflexão, que ele fala que não há diferenças de natureza entre o movimento voluntário de um homem são e a paralisia histérica, né? No caso, o normal e o patológico é trazido à tona aí. E, para além de todas as diferenças manifestas, ainda no parágrafo do Freud, essas duas condutas têm um sentido. A paralisia histérica tem o sentido de ação que ela recusa, assim como a ação intencional tem o sentido da ação que ela projeta. Então, não existe bem uma doença assim nessa parte da histeria, se vocês pararem para pensar. É um estado alterado da consciência, sabe? É uma coisa que já está ali e que vai ressurgir no momento em que tiver sanidade, que estiver equilibrado novamente, aquilo ali vai surgir de um formato produtivo, vamos supor, né? Tipo, porque ali ela tá sendo meio... tá desorganizada, mas com um certo trabalho tu vai conseguir colocar aquilo para funcionar da forma como deveria estar funcionando, né? E, continuando esse parágrafo, ali mesmo onde ele não aparece, o inconsciente, na incoerência do sonho, na absurdidade de um lapso, na interrupção de um jogo de palavras, ele também está presente, mas de modo oculto. A consciência e o inconsciente não são tanto dois mundos justapostos, né? O que a gente tinha falado, então, que eles são antes duas modalidades de uma mesma significação. São dois lados da mesma moeda que precisa entrar em um equilíbrio para que possa funcionar da melhor forma, né? Não 100%, como é que eu posso dizer, equilibrado, mas equilibrado de uma forma que ele possa funcionar, né? E aqui eu trouxe também um trechinho que falava do Piaget, que eu vou deixar meio que para refletir, na verdade, porque fala que o devir psicológico da criança não é senão o inverso do devir histórico do espírito. Eu achei isso interessante, assim, me tocou essa fala, porque o devir psicológico da criança é como se a criança fizesse o caminho inverso, não, talvez o caminho inverso não, mas ela estivesse tentando ir em encontro à sabedoria do espírito, sabe? Não sei. Quando eu li esse texto, eu pensei que a criança seria um espírito simplificado, entre aspas, porque ela ainda é o espírito, mas ela é uma criança e ela está tendo que fazer toda uma trajetória para chegar naquela sabedoria que a essência dela já sabe. Eu acho que mais ou menos isso aí que o Piaget pode ter intencionado com essa frase. Sobre o livro do... Sim, vocês já estudaram, vocês estão estudando o Piaget já? Não. Desculpa, Cíntia. A gente viu uma base, assim, a gente viu uma base do Piaget no semestre passado. A gente não chegou... A gente fez trabalho sobre o conteúdo, né? Não sei se a gente vai chegar a ver mais... Com a Dani, não sei se a gente vai chegar a ver mais aprofundado mais pra frente, mas a gente viu uma basezinha, a gente viu o filme, fez trabalho em cima do filme. Eu não sei se eu chego a falar do outro filme ainda, se abriria espaço para essa fala. Do outro filme, desculpa, do outro livro. Então, sobre este outro livro, né? Sobre a leitura, não saindo muito do assunto, né? Porque eu acho que as leituras foram bem interligadas. A gente tem, então, que a psicologia, né? Do século XVII ao XIX,
ela utilizava-se, como eu já tinha falado, apenas dos estudos da fisiologia e da filosofia, para entender o funcionamento do ser humano, a natureza humana, né? Então, o que diferiria a psicologia da filosofia é o caráter científico, né? Que a filosofia já é mais subjetiva, enquanto que a psicologia já entra mais nessa parte da precisão, no estudo da natureza humana, e a filosofia já é mais baseada na especulação, na intuição e na generalização, baseada apenas nas experiências subjetivas de cada um, na forma como a gente experimenta o mundo, né? E não é como se os filósofos e estudiosos não especulassem sobre a humanidade, mas é que a psicologia já tem esse enfoque mais direto, né, vamos supor, mais experimental, mas mais concreto também. E mesmo em meio a tantos erros, né, que a gente pode ver na história, assim, da ciência, né, tipo, que algumas coisas são ultrapassadas hoje em dia, se a gente vai ler a respeito, esses erros foram que possibilitaram o avanço, né, da ciência, porque a ciência é uma coisa viva, é uma coisa que está sempre se modificando, e é a partir desses erros que a gente pode chegar nas certezas que a gente tem hoje em dia, que também não são certezas, né, porque está tudo sempre se modificando. Então, é isso, a ciência é viva, ela necessita de constante evolução, atualização, investigação e avanço para que assim se mantenha, né, viva. E aqui eu anotei um pouquinho sobre a influência do passado na função do presente, né? Aí a gente entra um pouquinho na parte da história mesmo, né? História da psicologia. Então, minha reflexão acerca disso foi que, para entender a nossa profissão e nosso propósito dentro dela, né? A gente tem que saber dos fundamentos dela, da história dela, para a gente saber o que a gente está fazendo, né? Para que a gente está atuando. E através das suas inúmeras aplicações, né? Através do entendimento das inúmeras aplicações, só assim nós vamos ser capazes de compreender a nossa função de psicólogo e assim como para ser um ser humano na sociedade, né? Tipo, um ser humano produtivo na sociedade, botando bem sem em falta de termo melhor, né? A gente deve entender o nosso papel na sociedade a partir dos eventos que foram passados já, que já passaram, né? E o impacto positivo que nós podemos gerar tanto na sociedade, entendendo a história, quanto o impacto positivo que podemos gerar na humanidade também como psicólogos, entendendo a história da nossa profissão. E depois eu tinha anotado aqui sobre a fala do Wertheimer, não sei como é que se fala, Wertheimer. Wertheimer, não é? Que Alguém aí sabe alemão? Diz que não se... Isso, Wertheimer. Esse é um dos Wertheimer, uma família grande aí. Tem. Que não se pode trazer o passado. Wertheimer, então. Aí. Ele diz que não se pode trazer o passado para o presente e estudá-lo. Algo aconteceu algum dia e ponto final. E isso meio que teria a ver com o fato de que a gente não pode exatamente criar um evento que aconteceu no passado. A gente pode meio que tentar recriar aquele evento a partir de estudos, mas a gente não pode trazer ele de novo, tipo, criar um holograma, assim, que ele funcione de novo do jeito que aconteceu. E a gente depende, então, como a gente não pode ter com exatidão o que aconteceu, a gente meio que depende de fragmentos, né, desses estudos, desses eventos para recriar a história. E a gente não tem bem um subsídio fiel a esses eventos. E aí já entra também sobre as traduções, né, dos estudiosos, que a gente não pode ter muita certeza se nessas traduções não se perderam algumas coisas que foram originalmente propostas pelos estudiosos, tipo, na intenção deles, mesmo quando vê a tradução, né, por exemplo, Freud, do alemão, acabou perdendo muitas coisas que ele falou com as palavras dele, não são mais as palavras dele na tradução, isso é até uma coisa que eu fico pensando sempre quando eu vejo coisas traduzidas, eu fico pensando, será que não se perdeu a essência do que o autor estava querendo dizer ali, né, em alguma tradução, ou de acordo com o tempo que se passou? E aí tinha um parágrafo que falava sobre a correspondência entre a tradução e o sentido pretendido pelo autor nem sempre é exata, né? Aí aqui eu tinha notado o exemplo do id, ego e superego, né? Que são baseados em pronomes alemães, né? E isso. Originalmente eram pronomes alemães, né? Ich, eu, es, isso e Uberit sobre eu. Desculpem, eu acho que eu falei errado aqui as pronúncias. Supereu. Mas transformaram. Oi? Supereu. Como é que é?
Desculpa, eu não consegui ouvir. Isso é bem interessante, né? Essas expressões id, isso é que ele coloca ali, id, ego e superego, né? Isso são coisas que já não, hoje em dia na psicanálise contemporânea já não se usa mais. A gente usa no senso comum, mas geralmente se usa o eu, o supereu e o isso. Uhum. E eles se tornaram, então, do latim, né? Id, ego e superego. E eles acabaram se tornando termos frios com isso, sendo que, se vocês notarem, o Freud, quando propôs isso, ele propôs com pronomes, né? E os pronomes meio que se referem a sei lá, eles dão uma ideia subjetiva, sabe? Tipo, quando tu fala eu, isso, né? Tu tá falando como se fosse, como é que eu boto isso em palavras? Tu fala como se tu tivesse, na tua experiência pessoal, falando aquilo. Enquanto que, em termos em latim, acaba se tornando uma coisa muito séria, muito científica, muito fria. E parece que afasta a gente da nossa humanidade, de certa forma, né? Então, a gente pode ter um exemplo aí de uma proposta que o autor trouxe, talvez, de uma coisa que nos fizesse sentir que a gente pertence mais àquilo, que acabou se perdendo pelas traduções, né? Pela forma como a gente acaba recontando a história e pode não estar tão exata quanto realmente foi proposta no início. É uma coisa meio triste, assim, quando eu paro para pensar. Seria mais ou menos isso, as minhas considerações. Obrigado, Cíntia. Diego, tu que é nosso especialista em história aqui, porque a Cíntia falou uma questão sobre a nossa área e a nossa profissão, e eu me dei conta que quando eu dei a disciplina de psicologia do trabalho, junto com o Egeu, que é um cara que sabe mais sobre trabalho do que eu, mas aí eu tive que quebrar um galho aí, para nós essa relação entre fazer um curso superior, né, e ter uma profissão, ou seja, entrar numa universidade e ter uma profissão, parece natural e sempre existiu, né? Mas isso tem uma história, né? Isso foi inventado, né? Porque nessa época aí que a gente está, nesse período aí, né, que a gente está vendo aí, do início da história da psicologia, não existia isso. Então, Wundt é o primeiro psicólogo, mas ele não era profissionalmente psicólogo, ele era pesquisador da psicologia. Né? E as primeiras profissões, se não me engano, foram essas clássicas, que é o direito, a medicina, né? Acho que até só o direito e a medicina, se não me engano, sabe? A economia, não sei, né? Mas geralmente o conhecimento na universidade ele era título de pesquisa, né? Isso que a gente está fazendo hoje, né? A gente está estudando psicologia dentro de uma universidade para ganhar um diploma e trabalhar nisso, não é uma coisa mais recente, né? Que nem sempre foi assim, né? Tanto que a gente vai ver assim, tá datado na história da psicologia Wundt como o primeiro cara a se dizer eu sou psicólogo, né? Eu sou só psicólogo, eu trabalho só com isso. Todos os anteriores eram físicos, a maioria físicos, se não me engano, né? Físicos, fisiologistas, neurologistas, biólogos, etc, etc. Né? Isso é uma coisa interessante de se pensar, né? Porque a profissão de psicólogo no Brasil ela tem 50 anos, se não me engano, acho que isso. Ou eu estou viajando no tempo, é um pouco mais. Não, eu acho que o curso da PUC é dos anos 50, não, eu tenho 70 anos. Né? É muito recente, né? A profissão de psicólogo, relativamente, ela é muito recente. Mas valeu mesmo, Cíntia, muito obrigado. Foi bem legal a tua apresentação. Diego? Não, bom, eu particularmente não tinha me oferecido para apresentar, porque eu tinha que apresentar um seminário hoje com as séries, mas eu posso comentar alguma coisa bem pontual sobre texto, alguma coisa que eu pensei na aula passada, e agora com a Cíntia apresentando para a gente, eu relembrei de algumas coisas. De forma geral, o que eu entendi desse texto? Talvez os colegas possam me ajudar também, ali colocando essas impressões gerais sobre o texto, qual a direção que ele corre, né? Parece que o Foucault ele quer mostrar que a psicologia ela começa a se desprender das ciências da natureza e começa a migrar para as ciências sociais. Como se acontecesse esse movimento da psicologia, né? Não desvalorizando esse passado que ela tem ligado mais às ciências da natureza. A gente tem que parar para pensar que quando se pensava em ser humano, se pensava numa coisa mística, mágica, uma coisa vinda de Deus. Então, como é que tu vai estudar? A Igreja Católica proibia tu abrir ser humano, por exemplo. Os médicos não eram uma profissão bem vista, os médicos eram açougueiros. Eles faziam cirurgias era sem morfina, gente, era tudo no osso mesmo, era amarrando o cara e fazendo a cirurgia e dando muito errado na maior parte das vezes, porque não se tinha cuidado com
asepsia, né, no caso, não sentiu entendimento. O professor Fábio já falou disso, dessa questão, né, da descoberta dos germes. Então, a partir do momento que tu começa a entender o homem enquanto uma máquina, começar a fazer essa analogia, a gente já conversou isso, da questão do Descartes, dessa ideia dos mecanismos que são a estrutura do mundo, essas pequenas pecinhas que juntas formam a realidade. E que para Descartes, Deus, então, já seria esse grande maquinista que produziu o relógio do universo e foi embora. E aí cabe aos humanos entender como funcionam esses mecanismos. Algo que vai ser também apropriado pelo positivismo, que o Foucault fala, que a questão do positivismo já vem com uma vertente que para tudo existem leis. Cabe a nós descobri-las. Então, isso em todas as áreas do conhecimento. Caberia à ciência descobrir quais são as leis que regem todos os aspectos da realidade, incluindo o comportamento humano. Então, é basicamente desse passado, dessa estrutura que se desprende a psicologia. E pensando, quando a Cíntia falou, por exemplo, da questão do entender a doença enquanto uma regressão, né, do ponto de vista da espécie, uma regressão para o passado, uma regressão primitiva, isso a gente vê muito, por exemplo, na aula de seminário que o professor está dando com o Freud, né? De sempre comparar com um povo primitivo uma coisa como se fosse, tipo, a doença ela é relacionada àquilo, pelo que dá a entender na escrita do Freud. Então, tipo, é uma forma, são metáforas que eles usam, isso tudo pautado no evolucionismo defendido por Darwin, né? Porque Darwin, quando ele oferece para o mundo essa ideia de que as espécies elas são originárias de um ser antepassado comum, a partir dali houve uma diversificação, através da competição, da seleção natural, mas isso foi entendido de muitas formas como se existisse um movimento unidirecional em direção ao progresso, sabe? Como se fosse um caminho único. E começou a se buscar isso. A gente sabe o resultado disso, que foi, por exemplo, com o nazismo, que é, em última instância, o darwinismo aplicado na sua interpretação mais errada, mas que foi feita. Existia eugenia, congressos de eugenia que defendiam essa questão da espécie, da estrutura, não sei se pode falar em DNA, mas genética, já se pensava em genética na época. Então, se pensava na questão de raças também, então a partir daí também se rola todo um caminho, né? E aí, mais ou menos, eu entendi por esse lado. Tá? Bom, não sei, tipo, acho que o pessoal pode ir também comentando, acho que o André comentou aqui alguma coisa também, no chat. Vamos lá, tá muito bom, gente, muito boa a conversa, é por esse caminho mesmo. A grande questão é o século XIX, né, gente? Já falei para vocês, e isso é o tem uma linha do tempo, né? Não sei se vocês assistiram um filme chamado Waking Life. Eu recomendo, esqueci de botar ele na lista. É uma história de um menino que fica. É um filme que foi. É um filme que foi feito um desenho animado em cima sobre um menino que fica preso no sonho, né? Só que dentro disso ele vai indo a lugares e vão acontecendo discussões filosóficas, assim, sobre vários temas, e aparecem filósofos e tal, né? E aí tem uma hora que um cara fala assim, a gente tem que pensar na história humana como se ela fosse uma compressão do tempo, né? E realmente, principalmente a partir daí, né, no século 17, 18, 19, o tempo vai se comprimir muito, né? Então a gente tem, por exemplo, e o século 20 a compressão é máxima, né? É só ter uma ideia dessa coisa aqui que a gente usa, né? Isso aqui é a compressão máxima, né? Porque como é que era o primeiro computador, né? Era do tamanho de um apartamento, do tamanho de um prédio, assim. E agora, provavelmente aquele primeiro computador cabia tudo aqui e tal, e as coisas acontecem em tempo real e tudo mais. Então há uma compressão porque essa é a tendência, parece, né? Então imagina, em 100 anos, em 60 anos o homem estava andando de carroça e daqui a pouco estava chegando na Lua, né? Mas durante milênios o homem andou de carroça,
né? Então tem essa compressão que vai acontecer, muito ligado ao século XIX, a principal aceleração, né? Que é a Revolução Industrial. Então eu vou ter toda uma sociedade que vai se comprimir e vai se organizar e ela vai se disciplinar, e isso que o Diego falou é muito interessante, né? Sobre o nazismo, e é verdade, né? Inclusive, gente, a gente vai ver assim, a ideia, o Freud tinha duas influências, Darwin e o Spencer, né? E o Spencer é um cara que vai levar o Darwin, isso está no livro de história ali, isso a gente pode ver no próximo encontro com detalhe, né? O Spencer é o cara que leva o darwinismo para a filosofia, ele leva o darwinismo para ciências sociais, que é a ideia do darwinismo social e tal, né? Assim como existe a questão do racismo, né? Então, as doutrinas racistas, né? O racismo ele vai surgir não como preconceito racial, mas como uma doutrina filosófica e biológica que justifica a existência das raças e também fala, e é isso que a Cíntia colocou, ele é muito interessante, né? Tem a ver com o Georges Canguilhem, que é o orientador do Foucault, tem um livro famoso dele que é o Normal e o Patológico, onde ele vai dizer assim, na medicina, né, porque ele é médico, a medicina não sabe definir o que é um corpo normal. Nunca soube. Né? É sempre a partir do patológico. Né? Então tem lá como é que os neurologistas daquela época, os primeiros fisiologistas, né, neurologistas que vão estudar o cérebro, na época do Freud, na época pré-Freud, né? O que eles vão, por exemplo, analisar? Eles vão pegar um cadáver de um cara lá que ele tinha um problema de memória e vão abrir e vão olhar onde é que está a lesão. Né? Então vai ser definido por isso. O cara levou a paulada na cabeça e ele perde a memória, ou ele perde a fala. Né? Então é a partir daí que vai se definir a ideia de saúde e doença. Né? E hoje, tu vê, isso vai ter um reflexo muitos anos. Por isso que a história ela sempre tem esse fluxo, né? Porque isso vai ter, nos anos 2000, no início do governo Lula, vai ser definida uma política que se chama humanização do SUS. Tá? Por quê? Porque a gente vai estar vivendo aí no século XIX. Porque o século XIX ele sempre nos persegue. Né? Ele sempre vai chegar... As coisas regridem sempre para o século XIX. Né? Então, o Foucault vai falar na História da Loucura que, no início, o hospital, na Idade Média, era o lugar onde tu jogava todo mundo, os pobres, as prostitutas, os sifilíticos, né? Todo mundo vai jogar no hospital. E, aos poucos, a sociedade vai separando, vem a psiquiatria e surge o tal do manicômio, que é um processo de higienização. Essa palavra é importante. A palavra higiene, a palavra asepsia, a palavra esterilização. O que é esterilizar um instrumento, né, na medicina? É limpar, né? Tu vê que existem programas, vão existir programas de esterilização de mulheres em massa, em vários lugares, como castigo, ou como política eugenista mesmo. Há não muito pouco tempo, gente, em Porto Alegre, eu estava junto, né? Eu fui numa reunião uma vez, um médico, isso foi no primeiro governo do Fogaça, em Porto Alegre, isso foi 2003, se não me engano, 2004. O cara fez uma política de que meninas com até 18 anos, né, que tivessem filhos, 2 ou 3 filhos, elas entrariam num programa da prefeitura, onde elas ganhariam um adesivo, não, é um adesivo ou uma injeção naquela época, né, para torná-las inférteis, né? Então, a política de esterilização coletiva. Na época foi um horror, eles desistiram do programa graças à luta das feministas e tal, né? Porque uma coisa é tu promover uma política educacional onde eu trabalho a contracepção e tudo mais, outra coisa é tu meter um adesivo, uma injeção numa pessoa porque ela teve 2 filhos, né? Então, imagina, isso era uma coisa do século XIX e que o Diego tem razão, ela vai encontrar o seu auge no nazismo. Né? Esterilização coletiva apenas em mulheres, tem razão, em homens não tem, né? Não tem. Até quando se propõe a tal da castração química, né? Como uma política torta também eugenista, né? Porque tu acha que
que o sexo está no genital, que o estupro está no genital e o estupro não está no genital, né, gente? O estupro é uma coisa de violência, né? O cara pode, se o cara quer estuprar uma mulher mesmo, ele usa um cabo de vassoura, qualquer coisa, né? Se ele quer, o ato da violência não está na questão genital. Então, essa política da direita, não, tem castração química, não tem sentido, né? Então, a esterilização é isso. Imagina, a esterilização tem as palavras, né? O Foucault tem um texto, um livro lá, que as palavras têm história, e essa história guarda toda essa questão moral, toda essa questão teórica, toda essa questão filosófica, que vai justificar muitas coisas, né? Então, a palavra higiene, né? Começa lá no Pasteur, mas ela vai ser aplicada também no social. Políticas higienistas são políticas de pureza racial, né? São políticas segregacionistas, onde eu vou isolar os pobres, onde eu vou isolar os doentes, né? Até essa semana no nosso grupo a gente estava falando sobre isso, né? O higienismo ele ainda existe hoje, né? E ele foi forte na época dos militares no Brasil. Sabe a Cidade de Deus, né, do filme? Ela foi criada para ser uma política higienista. Eu construo uma cidade, eu pego uma favela, limpo ela e construo uma cidade, e a arquitetura dessa cidade planejada, ela tem como objetivo, de certa forma, controlar comportamentos, né? Produzir profilaxia mental, né? Aqui em Porto Alegre teve o bairro Restinga, que foi criado numa política arquitetônica higienista de 1967 dos governos. Então, eles imaginavam assim, olha, se eu dispor as casas em volta de uma praça, né, eu vou ter melhores relações entre os vizinhos. E eu vou ter uma melhor política de sociabilidade, uma melhor política de saúde mental. Isso é uma política higienista, né? Quando eu tenho também uma ideia de que a escola ela surge também no século XIX, esse modelo escolar que a gente tem hoje, onde eu separo as crianças por idade, onde eu separo as crianças por série, onde eu separo as disciplinas, né? Então, a química é isolada da física, que é isolada da matemática, que é isolada da psicologia. Isso é uma política higienista. Eu tenho a pureza das disciplinas. E a gente está vendo a história da psicologia que não tem pureza coisa nenhuma, né? Tudo está misturado. Ali um era físico, publicou, né? O Fechner, aquele. Tem a discussão, está ali no livro, a gente pode ver na semana que vem, né? A discussão se o Fechner era o verdadeiro pai da psicologia ou não, né? Só que ele não se dizia psicólogo, porque ele não era. A psicologia é meu hobby aqui. Imagina, o cara foi o grande criador de uma... E o Wundt foi o cara que disse, não, eu crio o laboratório, eu fundo o laboratório de psicologia e tal. Então, tem várias questões importantes, né, gente? Porque, às vezes, as palavras nos acompanham, elas vêm até hoje, né? A palavra histeria, né, que era ligada à doença de quem tem útero, né? E a palavra psicopata. Isso é importante, gente. Na época, no século XIX, no Brasil, ou acho que nos Estados, essa palavra tem no inglês também, claro, né? A palavra psicopata é muito importante na história da psicologia e na história da loucura, né? Porque psicopata significa doente mental. Aliás, não significa doente mental, significa portador de sofrimento psíquico. Porque patos significa sofrimento. Patos significa paixão. E paixão significa sofrimento. É bonito isso, né? Meio sofrência, assim, né? Meio... Mas, por exemplo, a paixão de Cristo, né? Ninguém se pergunta por que o nome daquilo ali é paixão, né? Cristo não estava apaixonado por uma mulher, por um homem, sei lá o quê, né? Não, ele estava sofrendo, né? Levando chicotada, levando... Né? Porque o patos é isso. Se vocês forem olhar, tem um livro que é da história do São Pedro, o Jacinto Godoy, que foi o cara foi o Pinel de Porto Alegre, né? Foi o cara que transformou o São Pedro de asilo de alienados em hospital psiquiátrico. Ele tinha uma ideia, ele foi o primeiro cara que isso ninguém sabe, foi o primeiro cara que criou o modelo de luta antimanicomial, porque ele colocou o serviço social no hospício e ele criou um posto de saúde, que seria um posto, seria um CAPS hoje, né? E sabe como é que era o nome desse lugar? Era Posto de Psicopatas.
né? Então, imagine no senso comum da palavra psicopata, o que vem na cabeça das pessoas, né? Isso foi nos anos 30, Ornella. O que aconteceu na França com o Pinel, né, no final do século XVIII, aconteceu no Brasil no início do século XX. Imaginem, olha o nível, né? Olha o tempo que se decorre, né? Onde, enquanto na Europa já se estava humanizando, entre aspas, né? Aqui no Brasil ainda tinha asilos de alienados. Né? Tu vê como a temporalidade dentro da história ela é complexa. Né? Então se criou o posto de psicopatas. Então esse cara, para vocês terem uma ideia, assim como a ideia evolucionista e evolutiva, né? Quando a gente vê a saúde mental, quando a gente vê a política pública, o tempo não vai para frente, ele pode ir muito para trás. Né? Então, o São Pedro, por exemplo, né? O São Pedro surgiu por uma política, né, que tinha uma ideia de eu construir um hospital que integrasse, que acolhesse, que tivesse serviço social e tal. Resulta que, quando eu fiz estágio no São Pedro, em 1994, é um estágio que vocês não vão fazer, né? Que se chama estágio de psicopatologia, que era um estágio feito para manicômios, principalmente, clínicas fechadas de psiquiatria, onde o trabalho do estagiário de psicologia era acompanhar pacientes, eventualmente limpar cocô, eventualmente, dependendo, assim, ajudar ele a pintar, fazer pintura, e eventualmente tu segurava o paciente quando ele está tomando eletrochoque. Né? Isso acontecia. Pessoas já nos anos 90 fazendo isso. Né? E aí, quando tu vai visitar, em 1994, quando eu visitei o São Pedro, ele tinha voltado a ser um hospital geral da Idade Média. Né? Então, as pessoas que moravam na rua, por exemplo, iam para o São Pedro. Isso começou nos anos 60. O São Pedro, em 1960, chegou a ter 7 mil pessoas. Né? Tem várias lendas, né? Acharam um sueco clandestino num navio, não entendiam o que ele falava, internaram ele no hospício. Né? Fora as coisas que eram verdade mesmo, tipo, o cara era um fazendeiro do interior, a filha dele engravidava, ele mandava ela para o São Pedro até ela ter a criança. Porque ela engravidava de um namorado que ele não queria, de um peão da estância dele. Né? Ou o cara enchia o saco da esposa, arrumava uma amante, daí resolvia trocar a esposa pela amante, o que ele fazia? Dava um jeito, pagava para alguém para dizer que a mulher estava louca e mandava para São Pedro. Então, o velho depósito de pessoas lá da Idade Média, tu vê ele acontecendo nos anos 90, inclusive com tuberculose, essas coisas assim. Né? Mas, bom... Vamos ver um trechinho do Agostini, daí a gente comenta alguns elementos estéticos do filme, tem a ver justamente com uma época muito importante, né? Porque, assim, não sei se vocês chegaram a ler, é muito interessante ver a história dos países, né? Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e França. São esses os 4 principais, tá? A Áustria, mas a Áustria, basicamente, é a Alemanha, vamos dizer assim, né? Então, a Alemanha vai ser o grande berço da psicologia. Vocês podem ver ali, é tudo nome de alemão, né? Tu vai ter grandes filósofos franceses, né? Tu vai ter alguns filósofos ingleses, tu vai ter alguns experimentadores ingleses e americanos, mas vai ser muito depois da Alemanha. Né? Então, por que eu tenho Wundt? Por que eu tenho Fechner? Por que eu tenho Helmholtz? Por que eu tenho Wertheimer? Eu consigo falar Wertheimer. Tá? Por que eu tenho esses caras todos? Né? Porque a Alemanha, em primeiro lugar, ela foi o primeiro país a investir em educação pública da Europa. Portugal foi o último. E aí vocês têm ideia de como, por que a gente está na situação que a gente está, né?
porque existe uma história da educação no Brasil onde se fala isso, né? Então, a Alemanha foi o primeiro país a ter uma ideia de educação pública, universidade pública, verba pública de pesquisa. Por isso que eles fazem uma série tipo Dark, assim, né, gente? A série Dark, tu tá num nível, assim, 10 mil vezes acima de qualquer outra série que a gente vai ver, né? Porque os alemães curtem ciência, os alemães curtem, a maioria dos alemães tem uma oficina em casa, onde ele faz seu próprio painel solar, sei lá, planta sua própria maconha, né? Eu tinha um vizinho que era alemão, e ele tinha uma oficina em casa, é isso, ele fazia tudo, ele consertava tudo, né? Porque o cara tinha uma boa formação, os filhos dele todos falavam 13 idiomas, né? Eu atendo um rapaz que é alemão, que está fazendo doutorado na Alemanha, tá? E, gente, é muito interessante isso, né? Porque lá eles estão pedindo para as pessoas ir para lá, né? Existe escola para adultos, não é EJA, né? É escola para adultos. Sabe o que que é? Olha, eu não quero fazer curso superior, por exemplo. Ou eu sou, sei lá, eu sou aposentado, eu sou, né? Aí tu pode ir numa escola, tu paga um negócio que é tipo R$ 100 por mês, né? E aí tu pode fazer cursos de qualquer coisa, assim, voltar a estudar, sem ser na universidade, entende? Porque a universidade é coisa para tu ter fazer um curso superior, seguir uma carreira acadêmica, ou seguir uma profissão. Não, eu quero simplesmente estudar. Quero estudar matemática, por exemplo, mas eu quero estudar porque eu gosto de matemática. Então tu vai para um lugar, as cidades têm escola para adultos, tem uma biblioteca em cada esquina, né? Tem, sei lá, as crianças não têm tema de casa, né? Porque no turno inverso elas vão para parque, elas vão para museu, né? Elas vão para o teatro, vão para ópera, sei lá o quê, né? Então por isso que a gente tem na Alemanha ali um grande investimento em pesquisa, em laboratórios grandes de pesquisa, né? Na França, por exemplo, a gente vai olhar o filme do Augustine. Por que o Charcot era o grande manda-chuva da Salpêtrière? Porque ele era rico, né? Então esses grandes filósofos ingleses também vai ter isso, né? Então o cara ou vai conseguir alguém que financie ele lá privado, né? Ou isso, o cara já tem dinheiro, vem coisa de família, o cara vai poder estudar. Por isso que a Alemanha explodiu, né? A Alemanha é o berço da psicologia, né? Vai ter ali a Alemanha, Suíça, né? Tu vai ter são lugares interligados, né? Então a grande produção de pesquisa original em psicologia naquela época, a criação dos grandes laboratórios científicos e boa parte da ciência mesmo vai vir da Alemanha. Depois da guerra, claro, vai depois da Segunda Guerra Mundial, que vai ter a debandada dos cientistas alemães para os Estados Unidos. Né? A gente vê bem claro, assim, né? Que tanto que a bomba atômica foi inventada por um alemão. Né? Tem até uma história, né, de que existiam físicos que ficaram na Alemanha que desenvolveram a bomba atômica também, e que por um detalhe que os Estados Unidos conseguiu desenvolver antes. Senão a Alemanha nazista teria bomba atômica. A história teria. A gente já está naquele filme lá, naquela série lá, O Homem no Castelo Alto. Né? Viu essa, Andrew? Eu li o livro, né? Daí, só que o livro tira a graça da série, né? O livro tira a graça da série. Né? Vamos ver um pedacinho do Augustine aqui, um pouquinho, para a gente conversar. É que eu tenho que liberar o som. Vou puxar aqui. Já está ligado. Compartilhar. Alors, t'as vu Charcot? Oui. Il t'a touché? Oui. Les ventres, doucement. Allez vous mettre.
Tu te regardes. Il est là. Elle a ça depuis quand? Environ un mois. Pourquoi ça n'a pas été noté? Pardon, professeur. Je vais le faire tout de suite. Bien. Monsieur Verdun vous prendra une photographie. Cas suivant. Allez, viens. Cas suivant. Lit 714, Blanche. À 16 ans, elle a été violée. À 12 ans, elle a été épouvantée C'est bon, Pierre. Je connais Blanche. À quand remonte la dernière crise? 2 semaines. Depuis rien. Ça te fait mal? Oui. Depuis quand? Je sais pas. Respire. Encore. Respire. Elle est atteinte de la poitrine. Elle fera pas long feu. Bien, tu peux travailler. Bon, monsieur, c'est tout pour aujourd'hui. Nous continuons. Allez, tout le monde sort. Qu'est-ce que tu fais encore là-bas, toi? Allez, viens. Regardez qui est là. La caisse des médecins. On n'a plus rien sur la caisse. Bon, écoutez, bon, Levin, je sais pas, débrouillez-vous. Faut que vous preniez ça avec l'intendant. Ce que je veux, c'est qu'elle ait au moins la gueule de par semaine. Bien, monsieur. Arrêtez ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas vu cette fille avant? Elle n'est pas là depuis longtemps. Si, là. N'aie pas peur. Ça te fait mal? Quand j'appuie, là, ça te fait mal? Ça t'est déjà arrivé? Oui. Bien, emmenez-la là.
Ferme les yeux. Dis-moi si tu sens quelque chose. Ici. Là. Là. Tu sens quelque chose? Là. Oui. Là. Non. Et là. Non. C'est exactement ce que nous avons décrit. Elle est insensible de tout le côté droit, selon une ligne parfaitement géométrique. Préparez l'aiguille. Reste tranquille. Tu sens quelque chose? Non. Et là? Pourquoi je sens rien? Vous allez me guérir? Rabi est là. Vous pensez pouvoir la présenter à la faculté? Je ne sais pas. C'est encore trop tôt pour le dire. Bom, então a gente vê, né, nesse filme dirigido por uma mulher, né, Alice Vinocourt, baseado no livro do George G.G. Huberman. Eu não consegui achar o PDF desse livro, né, A Invenção da Histeria. Ele é muito bom como em aspectos da história da psicologia e da história da medicina e tal, né? Ele fala de toda da chamada iconografia fotográfica da Salpêtrière. Tanto que vocês veem ali o Charcot dizer, tira uma fotografia, né? E aqui tem um trecho de um escrito do Charcot dizendo que ele era um fotógrafo. Então se fazia muita relação da medicina com a fotografia. Claro, tu não vai ter os exames, né? Então tu vai ter muito desenho, muita fotografia e tal. Mas vocês podem olhar que enquanto a gente está lendo a história da psicologia ali, dos caras falando de experimentos de laboratório, né, das pesquisas em psicofísica, da criação do laboratório, porque isso aí é 1870 alguma coisa, né? Augustine é uma personagem verdadeira, né? É a personagem e é muito onde aí é bem típico daquela época do século XIX, né? É a personagem que Charcot estava procurando, onde ela se encaixava perfeitamente na teoria dele, né? Na concepção dele da sintomatologia, da histeria, do tratamento e tal, né? Então vocês olham como é que era, né, gente? A Salpêtrière é um lugar imenso, né? Um grande presídio de mulheres loucas, na verdade, né? Olha, vocês veem que tem um monte de mulheres ali, elas vêm, porque para quem não viu o filme, né? Começa o filme com a Augustine, ela é pobre, muito pobre, né? Ela mora numa casa onde ela trabalha de empregada, né? Na primeira triagem falam assim, ela tem 8 irmãos, 3 morreram, que era uma coisa bem da época, assim, né? As mulheres tinham mesmo 10, 12 filhos, os 4, 5 morriam, né? A relação inclusive a relação das mulheres com a morte de crianças, das pessoas com as pessoas em geral, com a morte de crianças ou com a morte em geral, ela era diferente naquela época, né? Tem um livro do Saramago, que Saramago, que eu falei de Saramago? Tem um livro do Michel Serres que se chama Omnisciências. Ele vai dizer que até inventarem o analgésico, né, que o Diego falou ali, né, como é que era uma anestesia, né, era com morfina ou era com álcool, né? Lembra, você vê filme de guerra, né, o cara vai amputar uma perna, dá 1 litro de uísque para o cara tomar e o cara amputa a perna. Então, até os anos 50 do século XX, a humanidade vai conviver com a dor, vai conviver muito mais com a morte, vai conviver muito mais com a doença, né? Então, era comum as pessoas morrerem em massa, assim, depois de comer no mesmo restaurante, né? Não tinha inspeção sanitária, né, gente, como tem hoje.
Até hoje não tem também, né? Dependendo, tu vai comer um X no centro de Rio Grande, ali perto da rodoviária, né? Tu corre um risco assim também, né? Então, naquela época era assim, então vejam assim que é um grande hospital de mulheres pobres, né? E aí iam umas 200 mulheres e eles triavam umas 2, 3 para examinar e tal, nem olhavam na cara das pessoas, das mulheres, né? Não queriam saber do ser humano ali, né? Olha ali, a Augustine fala com ele, o senhor vai me curar, não sei o quê, né? Mas aí, por outro lado, a autora, né, ela já introduz uma ideia da sedução, né, uma ideia da relação médico-paciente ali, né, que ela implica na mulher estar nua, do cara passar a mão nela, né, espetar de tudo que é jeito ali e tal, né, tá naquela posição inferior, naquela posição, de certa forma, degradante do exame, né, onde o sujeito, Foucault vai falar sobre isso, a história do exame, né, que é o exame vem do poder médico, depois ele vai ser transferido para o poder do professor, né, onde a partir de um exame eu posso dizer qual de vocês pode ser aprovado numa disciplina. Por exemplo, o exame é esse, é um poder que o médico tem sobre a pessoa. O médico sabe mais sobre o teu corpo do que tu mesmo, né? Então, depois, quando chegar a política do Humaniza SUS, lá nos anos 2000, né, eles vão trazer ideias, por quê? Porque a medicina, de certa forma, ainda está nessa época do Charcot. As pessoas são totalmente submissas ao médico, né? Vai ter uma primazia do sintoma e da doença, e não da pessoa globalmente, né? E não vai se escutar também a pessoa com relação ao seu próprio sintoma. Diga, Diego. Não, só complementando o que eu identifiquei, né, desse filme com relação ao que a gente conversou aqui na sala de aula. É interessante essa linha de produção que Charcot faz ali quase com pacientes, um atrás do outro, e ele está se atentando exatamente aos aspectos fisiológicos daquelas mulheres, então ele não quer saber o que ela pensa sobre as coisas, simplesmente ele faz perguntas pontuais, o que tu está sentindo, sente dor aqui e ali, ele vai anotando, ele puxa a orelha dos alunos dele, dos assistentes dele ali, porque um deles esqueceu de anotar alguma coisa que talvez fosse relevante para dar algum futuro laudo, né, para aquela paciente, identificar, então, que distúrbio que ela tem. E é bem essa questão naturalista mesmo que eu consegui ver, né, na ação dele, sabe? E como isso muda com o passar do tempo depois, né, com a chegada da psicanálise, já uma outra visão de se fazer. O Freud, no caso, ele foi ensinado pelo Charcot, é isso? Que eu sim, não sei bem essa história. Ele foi para Berlim e foi para França trabalhar com o Charcot. E aquela história, né, Diego? Os paradigmas médicos não eram unificados, né? A medicina na... Sim, quem é T? Qual é o nome da pessoa chamada T? Acho que é Tereza. Tereza? Ah, Terezinha. Acho que é. Acho que Terezinha, tá. Tu quer que eu dê spoiler do filme? Tu quer assistir o filme? Mas tem uma história com relação a isso, que nessa cena, que primeiro a Augustine tem um surto no jantar Tem a história de que a histeria é um grito, né, gente? Tem toda uma discussão hoje sobre o caráter político da psicanálise já na época da histeria, né? Porque como é que era aquela mulher? É isso que é interessante, o olhar desse filme, né? Porque se tu vai ver o Freud Além da Alma, do John Huston, né, o Charcot aparece como um mágico, que nem eu falei, né? Troca sintoma e tal, né? Então tem a visão idealizada que o Freud tinha do seu grande mestre Charcot, e o Freud tinha isso, né? Então, o Charcot tinha uma visão idealizada, que o Charcot, ele era um cara inovador em certos aspectos, né? E o Freud foi lá estudar com ele, foi o grande mestre do Charcot, e o Charcot tinha um tratamento, uma maneira de pesquisa que envolvia o hipnotismo, né? E já começava a ter uma certa etiologia sexual da histeria, né? E, obviamente, a histeria está ligada à repressão sexual naquela época. Então, as pessoas não podem falar sobre os seus problemas, as pessoas não são ninguém naquela época. A Augustine, a vida da Augustine é miserável, assim, ela é virgem e ela não menstrua,
né? Ainda, e ela vive ela é uma escrava, praticamente, dos seus patrões. Não é escravidão técnica, mas é aquela história da escravidão contemporânea, né? Tu trabalha numa casa, tu mora ali, daí tu tem que pagar a hospedagem, né? Quando tu vê, tu termina né, fazendo parte ali né, dos móveis da casa, digamos assim. E aí tá lá aquelas pessoas comendo lagosta, caranguejo no jantar, tomando vinho caro, né? E ela tá lá servindo, daí ela tem um sintoma. E a cineasta faz isso de propósito, né? Ela coloca essa cena, assim como ela vai ela é analisada pelo estudante do Charcot, né? E ela tá lá como mais uma. E olha que interessante, o Foucault vai falar sobre isso. Vai existir, a partir do século XVII, o grande confinamento, XVI, né? Então, as pessoas vão começar a ser confinadas em vários lugares, hospitais, aí que vai surgir, né, a escola, vai surgir o quartel, vai surgir a fábrica, né, nessa prática de colocar pessoas dentro de prédios separados, né, os grandes confinamentos. Então, vai ser... imagina que a Augustine tem esse surto, ela vai para Salpêtrière, né? Aí o médico faz a triagem e diz, tá bom, tu vai ficar aqui morando agora, tu vai trabalhar, tu vai dormir, tu vai limpar. Imaginem vocês, né, gente? Tu tem um problema qualquer lá de saúde, e aí tu vai no hospital e o cara diz, ó, tu vai morar aqui agora. Tu vai descascar batata, tu vai cozinhar, tu vai, né? Tu vai limpar, tu vai lavar roupa, e vai ficar 3 meses aqui no mínimo. Imagine a dimensão que é isso, né? A loucura que é isso, né? E aí o Charcot tinha isso, daí o que acontecia? Era o gado, né, gente? Era que tu falou mesmo, a produção industrial de pessoas loucas, que não tem nenhum direito, né? Que estão ali, e tu vê que tem uma certa idolatria o Charcot, né? Tem uma hora que ela, o Charcot tocou em mim, reza pro Charcot que o Charcot vai te salvar. Né? Que para os grandes homens de ciência naquela época, eles né, aquilo ali não, isso é tudo crendice. Mas para as pessoas que eram a maioria analfabetas, né, operárias, empregadas, pessoas, né, era uma grande coisa, assim, era um grande lugar de poder. Então, respondendo a questão da T, né, vai existir um caráter de sedução do médico, sim, pelo poder, né? Não por acaso a Augustine tem o surto bem quando o Charcot está passando, nessa cena que a gente viu, né? Ela está lá descascando batata, quando passa o Charcot ela tem o surto, né? E aí vai começar essa ambivalência da histeria, se ela é fingimento ou se ela é uma doença mesmo. Isso vai ir para a Áustria lá, o professor do Freud vai dizer, não, é fingimento isso. Né? Daí o Freud vai insistir com essa questão de que é uma... E aqui está nascendo justamente a relação de uma pseudociência que está se transformando em ciência, né? E também da ascensão da neurologia, porque o Charcot é considerado um dos pais da neurociência, né? Um dos criadores da neurociência. Claro que vai ter muito de pseudociência ali, de coisas que são meio estranhas, assim, né? Que o Charcot vai ajudar, né? É que essa história da evolução, né? Era considerado bruxaria, era considerado fingimento. Não, tem uma sintomatologia aqui que a gente tem que ver, né? Mas tudo vai estar carregado de classicismo, vai estar carregado de preconceito, vai estar carregado de machismo, vai estar carregado de misoginia, né? A mulher vai ser exposta, a Augustine vai ser exposta, né? Ela vai ter um surto controlado por hipnose, né? E aí a autora produz uma coisa muito interessante, que daí a Augustine vai se rebelar inconscientemente ou conscientemente nesse surto, onde ela vai se masturbar na frente daqueles médicos, né? Vai provocar uma reação naqueles caras, né? E vai existir existe uma certa sedução aí por causa disso, né? Porque aquele cara é super poderoso, né? E ele vai ser o homem que vai curar essas meninas que não são ninguém. Né? E aí o Charcot vai ter um departamento, vai ter um lugar onde ele faz pesquisa. E é isso, ele pinça casos exemplares ali no meio do gado, ali no meio da galera que está ali, e vai levar aí para pesquisa. Então é assim que vai funcionar, né? A relação clínica versus pesquisa. Até entrar Freud e Jung, que aí vai ter uma certa humanização, a psicanálise vai ter esse aspecto, né? Tanto se for ler a biografia do Jung, quanto estudar a psicanálise, você vai ver, olha, vai estudar a biografia do Freud, né?
Tem casos, assim, né? O Freud, dos médicos, a pessoa tinha uma doença terminal e cabia ao médico ficar ali anotando todos os sintomas dela até a morte. E aí, imediatamente, tu vai lá abrir o cadáver para ver o que houve. Então, a tua função era menos tratar. A Gabriela escreveu uma coisa importante. A crise, na hora que ele passou, tem relação com uma certa atração que ela sente por ele. Na verdade, não é atração, né? É mais uma questão de poder mesmo. Tá na ordem do estupro, digamos assim. Vamos pensar nisso, né? Que ele vai exercer um poder sobre essa mulher, né? Inclusive isso, ninguém olhava a mulher nua a não ser marido, né, gente, naquela época. Ou a mulher era prostituta, ou coisa parecida. Imagina que o médico vai ter esse poder de poder tirar a roupa de uma mulher e passar a mão em todos os buracos, em todo o corpo dela, como ele faz ali, né? Espeta e tal, e aquela criatura está nua ali. Né? Então ele vai ter esse poder, né? E de certa forma rola um tipo perverso de sedução. Né? Isso. Sim, Ornella. Sim. Sim, sim. Sim. Imagina, né? O Charcot, ele era um carcereiro, mesmo ele sendo um cara rico, ele era um carcereiro de loucas. Né? Agora, isso vai aparecer no filme. Né? A partir do momento onde ele acha esse caso que se encaixa na teoria dele, ele vai ser uma pessoa respeitada no meio médico. Porque esse aí é o Charcot, hein, Diego? Esse aí é o Charcot jovem, né? Esse é o jovem Charcot. O Freud vai estudar com o Charcot velho. O Charcot aí já é o grande... Ele vai ser considerado o César da neurociência. Né? Esse vai ser o Charcot. Né? Aí tu vê, só que é isso, o Charcot já tem esse pé na clínica. Né? Que daí aqueles caras lá, o Fechner, todos esses grandes pesquisadores aí não vão ter o pé na clínica. Porque muitos vão ser físicos, né? Biólogos, etc. Aqui a gente está falando já de uma outra coisa que envolve a neurologia, que envolve a psiquiatria e mais tarde vai envolver a psicanálise. A psicologia como clínica ela vai surgir bem depois. A psicologia mesmo. Né? Apesar de que Freud vai estudar a psicologia, ele vai usar muito da psicologia na psicanálise, né? O Jung também. Né? Aí tá tudo misturado, né, gente? Tá tudo meio misturado, psiquiatria, psicologia, psicanálise e tal. Porque não existe remédio, né? Os tratamentos são pseudocientíficos. É álcool, morfina, banho frio, cocaína. A cocaína como anestésico, né? Não como terapia. Mas o principal é malarioterapia, eletroconvulsoterapia, banho frio, banho quente, deixa o cara fervendo ali. Na série do Freud aparece isso. Né? Deixa o cara fervendo ali, o cara ficar fervendo ali vai provocar alguma coisa que vai ajudar a curar a doença dele. Isso vai progredir por muito tempo ainda. Né? E a lobotomia, a famosa lobotomia, né? A secção do lobo frontal, que primeiro ela era martelando na cabeça e depois ela vai ser enfiando um negócio aqui no olho, né? Daí vai seccionar o lobo frontal. E nessa época do Charcot, eles faziam a análise da cura pelo desenho, né? Então, tu aparecia a paciente surtada. Isso vai entrar no século XX, viu, gente? Então, eles vão tirar uma fotografia, por exemplo, da pessoa com uma cara assim, surtando. E sim. O Charcot foi o primeiro cara a pesquisar a histeria masculina. Justamente que até o Charcot, a histeria vai ser coisa de mulher, vai ser bruxaria. Gente. A histeria vai ser bruxaria. Né? E aí o Charcot vai ser o primeiro, não é, tem uma coisa do cérebro aqui, tem uma coisa do corpo, tem uma coisa, né, que a gente tem que analisar, estudar, desenhar, e ela dá em homens também. Não, a histeria tecnicamente não deveria ser mais chamada de histeria, né? Porque a palavra hister significa útero e histeria doença de quem tem útero. Né? Até sobre essa questão da bruxaria, é uma coisa que eu fiquei pensando. Claro que é ruim essa postura médico-paciente tratando que nem se fosse um objeto, um animal ali, que ele pode fazer o que quiser para desvendar. Mas se a gente pensar que aquela mulher tivesse aquele surto, né, convulsivo, não sei exatamente o que era aquilo que ela teve, numa vila medieval era bem provável que ela ia para a fogueira. Então, tipo, aí a gente vê
necessidade de que, pelo menos, está se tentando entender, ainda que de forma muito crua, muito bruta, muito animalesca, sem questão de direitos humanos, nem se pode falar nisso numa época dessa, a gente acaba caindo no anacronismo, né? Mas já se tenta investigar e entender esses fenômenos que acontecem com as pessoas. Muito bom tu ter falado isso, porque a humanização está nascendo ali. Ela vai ser terrível. O hospício, ele é a humanização do asilo de alienados. Né? A guilhotina, ela é, de certa forma, a humanização do suplício. O cara não vai ser esquartejado em praça pública, ele vai ganhar morte lenta. O presídio vai ser a humanização do suplício também. Né? É claro que o manicômio é a mesma coisa, só que tudo isso vai se degradar, porque depois, claro, é humano, né? Então, vai passar por uma época de auge no século XX, mas depois vai se degradar de novo. Tu tem razão, né? Ou a pessoa vai ser considerada bruxaria e tal, né? Ali está se tentando entender as coisas, ainda que ainda vai se repetir certas coisas da bruxaria, né? Certas coisas do freak show, que é a exposição da pessoa, né? Mas vai ser assim, esse processo de humanização, ele vai ter isso, né? Inclusive, eu estava vendo um documentário sobre a Guerra dos Samurais, que tem no Netflix, muito legal, por sinal, né? Que vai mostrar que a arma de fogo vai ser a humanização da guerra também. Né? Porque imagina 20 mil samurais lutando com espada. Né? Os historiadores descrevem isso no documentário, imagina o cheiro, né? Imagina as vísceras espalhadas no chão. Né? Agora tu vai ter uma arma que mata o cara rapidinho à distância, tu tem uma certa humanização nisso, que horror, né, gente, que horror. Mas é claro que ainda ali na época do Charcot tá tudo muito, tá ainda tudo muito precário, né? Vai ter tratamentos ainda ali que vão ser masturbação cirúrgica, né? Que como tu achar que estimular o útero tu vai provocar a histerectomia mesmo como fator de cura, né? Também vai estar presente ali e tudo mais. Ação, gente. Nós estamos na nossa hora, como é que é? Acho que a gente está na nossa hora. Eu queria ler um trechinho aqui do livro do Didi Huberman, mas pode ficar para a semana que vem, de repente. Tá? Na semana que vem, gente, vamos então começar com a história mesmo das neurociências, né? Quando começa a passar da filosofia para a neurociência, né? Aí tudo está no livro do Schultz e Schultz ali, é só a gente vai buscar isso. A nossa tarefa é buscar ali a parte que trata disso, dessa relação da biologia com a neurociência, né? Como isso vai compondo esse cenário assim, que tem a ver com a história da psicologia. É uma parte da história da psicologia que vai chegar em Freud e depois vai se compartilhar. Tá bom para vocês? Tava legalzinha a aula? Tava bom? Melhorou? Daí, se tentar para mim procurarem um PDFzinho melhor desse livro, me ajudarem, seria bom também. Tem tudo, né? Tem tudo. E aí, se alguém quiser, durante a semana, não precisa ser agora, né? Se alguém se dispor a apresentar alguma coisa, 2 pessoas, vamos se comunicando ali no WhatsApp. Tá? Eu também sou ruim de achar coisas. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, Cíntia. Obrigado, galera. Valeu. Nos vemos semana que vem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal do YouTube. Não. Gravar, tá? A parte que eu falei no início eu não peguei. Eu perdi um pedacinho da fala da Cíntia, mas vai estar tudo gravado ali. Vou botar lá no YouTube.